Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de botânica. Neste momento nós iremos discutir a respeito das pteridófitas, ok? Vamos lá. Bom, aqui vocês podem perceber, pessoal, que eu deixei para vocês imagens dos principais grupos que representam as pteridófitas. Aqui na letra A nós temos a conhecida samambaia, né? Todo mundo já viu uma samambaia ou tem a samambaia em casa. Então as samambaias são as representantes mais comuns, né? Aqui na letra B nós temos as avencas, tá? As avencas são plantas ornamentais, tá? Bastante conhecidas também por serem plantas ornamentais. Aqui nós temos a selaginella, eu não lembro se é com 4 L's, tá? Mas selaginella. A selaginella, ela tem uma característica peculiar, diferente dos outros grupos, porque quando a gente estiver vendo o ciclo reprodutivo, nós vamos ver que as samambaias elas são isospóricas ou homospóricas. O que isso quer dizer? Elas produzem apenas um tipo de esporos no seu ciclo reprodutivo. Já as selaginelas, elas têm uma característica peculiar porque elas já são heterospóricas, tá? Elas produzem dois tipos de esporos diferentes, um micrósporo e um megásporo, tá? O que já é uma característica mais próxima do ponto de vista reprodutivo das gimnospermas, ok? Aqui na letra D nós temos o samambaiaçu, tá? Que são as samambaias grandes, né? Que essa terminação açu ela significa grande. Inclusive elas podem chegar até 20 metros de comprimento, o que diferencia em muito das pequenas briófitas, né? As briófitas eram organismos extremamente pequenos, justamente por conta da limitação do transporte de água e nutrientes. Como aqui as samambaias já são plantas traqueófitas, ou seja, elas já apresentam tecidos condutores como o xilema e o floema, essa limitação em relação ao tamanho já não é um problema, tá? Então elas podem atingir grandes alturas, né? No caso 20 metros, desse samambaiaçu. E aqui na letra E nós temos as cavalinhas, né? Deixa eu só escrever aqui o samambaiaçu e aqui as cavalinhas. Okay? Bom, então esses são os principais representantes das pteridófitas: as samambaias, as avencas, a selaginella, o samambaiaçu e as cavalinhas. Aqui na letra F e na letra G nós temos duas imagens representando o ciclo reprodutivo, ou pelo menos parte do ciclo reprodutivo das pteridófitas, tá? Aqui nós estamos encontrando essas estruturas aqui, ó, que são estruturas que estão com um cabinho e na extremidade elas estão enroladas. Essas estruturas aqui são chamadas de báculo, tá? Ou a mesma coisa que folhas jovens, ok? Então esses báculos, essas folhas jovens, eles vão se desenvolver a partir do rizoma, tá? E vão dar origem aos folíolos ou necessariamente às folhas mesmo, tá? E aqui vocês estão vendo na face ventral da planta que ela tem essas estruturas coloridinhas aqui em vermelho, essas bolinhas. Essas bolinhas aqui são os soros, a gente vai ver depois, tá? São estruturas que carregam os esporângios com os esporos, que vai fazer o processo de reprodução das pteridófitas, tá? Caracterizando a fase de esporófito. Bom, já falando na fase de esporófito, aqui a gente está vendo um representante das pteridófitas, talvez algo próximo a uma samambaia, ok? Então todo esse indivíduo aqui, tá? Todo esse indivíduo aqui vai caracterizar o esporófito, tá? E como sempre, esporófito 2N. Porém, diferente das briófitas, a partir de agora, o esporófito 2N é quem vai ser a fase duradoura, tá? Então é a fase que nós mais vamos encontrar. Então normalmente a planta inteira sempre vai ser esporófito a partir de agora, ok? Muito bem. Bom, pessoal, então vamos dar uma olhada um pouco na estrutura desta planta aqui. A gente pode perceber que aqui embaixo, em marrom, tem uma estrutura aqui que é chamada de rizoma, ok? Este rizoma aqui, ele vai emitir essas
raízes aqui são chamadas de raízes adventícias. E essas raízes adventícias, elas que vão puxar os nutrientes do solo, elas que vão puxar a água do solo para nutrir essas estruturas que estão crescendo em cima deste rizoma. Este rizoma aqui, ele também pode ser chamado de caule, tá? Na verdade, talvez seja até o nome mais comum, tá? Chamar de caule, e o nome menos comum seria rizoma, mas teoricamente são a mesma coisa, ok? Então nós temos o caule ou rizoma e essas raízes adventícias aqui, que são responsáveis pela fixação mesmo do esporófito no solo e pela absorção de nutrientes, dentre eles água também. E isto vai subir pelas plantas através do xilema, tá? Que já é um sistema condutor, então elas são traqueófitas, ok? Aqui nós temos essa estrutura aqui sustentada por esse pecíolo, né? Que é o báculo, que é uma folha jovem, como nós já vimos ali em cima, folha jovem ou báculo, tá? Báculo, ok? E por fim a gente vai ter essas estruturas aqui que são de conhecimento geral, né? São as estruturas mais comuns. Então nós temos esse projeto aqui de algo semelhante a um caule, mas que na verdade é um pecíolo, tá? Pecíolo, que lá nas gimnospermas, ou pelo menos nas angiospermas, seria mesmo aquele cabinho de estrutura da folha, tá? Então aqui seria um pecíolo. E essas folhinhas aqui são chamadas de folíolos, tá? Ainda são chamadas de folíolos, assim como nas briófitas. E aqui na estrutura superior, aqui em cima, nós podemos encontrar o que nós chamamos de folhas ou a fronde. Ok? Então aqui, pessoal, nós temos um esporófito completo constituído por essas estruturas aqui. Daí ele caracteriza novamente um esporófito 2N, ok? Bom, agora vamos dar um zoom aqui para a gente conseguir observar o ciclo completo de uma pteridófita, ok? Bom, aqui nós estamos observando o esporófito, tá? E esse esporófito, vocês perceberam que ele está cheio de bolinhas aderidas aqui na face ventral desses pecíolos, tá? Então essas estruturas em vermelhinho, como eu falei para vocês ali atrás, elas são os soros, tá? Então eu tenho uma folha assim, tá? E nesta folha tem uma grande quantidade de soros, certo? Esses soros, eles estão cheios de esporângios dentro deles, que por sua vez estão cheios de esporos. E estes esporos vão ser responsáveis pela fixação e construção do gametófito, assim como nós já estávamos acostumados, ok? Certo. Então vocês vão observar aqui que eu dei um zoom ali, tá? Vamos olhar aqui o que está acontecendo. Aqui eu peguei uma porção desses esporos e dei um zoom neles aqui para vocês observarem. Então essa estrutura aqui, pessoal, são chamadas de esporângios, tá? Dentro desses esporângios tem uma grande quantidade de esporos, ok? Então se a gente fizesse um corte transversal nessa folha, tá? E colocasse ela, se ela estivesse nessa posição, nós colocássemos ela nessa posição ali. Então a gente ia ver os esporos aqui aderidos, ok? Então foi isso que esse corte mostra, tá? Então aqui nós temos vários esporângios saindo dessa folha, tá? E um zoom nesse esporângio ia mostrar uma estrutura mais ou menos desta forma, tá? Então esses esporângios, como o esporófito é 2N, essas estruturas também são 2Ns, ok? Então essas células aqui que formam o esporângio vão sofrer um processo de meiose, tá? Meiose reducional, e vai produzir essas estruturas que estão em marrom aqui, que são os esporos, ok? Então esses esporos aqui, com a abertura dessa estrutura aqui que é chamada de esporângio, quando essa abertura se abre, ela vai liberar os esporos, ok? Então esses esporos vão sendo aos poucos liberados e vão formar um esporo mesmo que tem essa estrutura aqui,
que é o esporo que vai germinar, ok? Então esse esporo, ele vai começar a sofrer um processo de divisão e vai começar a aumentar o seu tamanho, porque ele está fazendo a multiplicação celular. E aos poucos, ele vai assumir esta forma aqui, que esta estrutura aqui é uma estrutura cordiforme, tá? Porque ele tem necessariamente esse formato de coração. Essa estrutura cordiforme, ela é o gametófito. Como o gametófito foi oriundo da germinação de esporos, não tem como ele ser outra coisa além de ser haploide, tá? Então ele é N. Ele é N cromossomos. E outra característica deste gametófito é que ele é um gametófito hermafrodita, tá? Ou nós também podemos chamá-lo de monóico, tá? O que eu quero dizer com hermafrodita e monóico é que ele apresenta as duas estruturas sexuais, a masculina e a feminina, tá? E outra característica é que este ciclo também é um ciclo chamado de ciclo homospórico, tá? Homospórico ou também isospórico, tá? Por que isospórico ou homospórico? Porque todos os esporos produzidos neste momento são iguais, diferente de outro grupo das pteridófitas, que é a Selaginella, que ela é heterospórica, tá? Ela produz os megásporos e os micrósporos, tá? Isso nós vamos entender melhor estudando as gimnospermas, ok? Mas este ciclo aqui do gametófito é um ciclo onde existe o hermafroditismo e é um ciclo homospórico ou isospórico, ok? Porque produz apenas um tipo de esporo. E como ele é hermafrodita, eu falei, ele produz o gameta tanto masculino quanto feminino. Então, aderidos neste gametófito, nós vamos ter essa estrutura aqui, que é o arquegônio, tá? O arquegônio é uma estrutura haploide também, e esse arquegônio aqui dá origem, por meio de mitoses, à oosfera, ok? E aqui também não é diferente. Nós temos aqui o anterídeo, ok? E este anterídeo também por mitoses, aqui eu ampliei, dá origem aos anterozoides, tá? Os anterozoides são essas estruturas aqui, que são estruturas flageladas, tá? Eles teriam uma estruturazinha assim, para deixar o desenho mais claro, e ele tem flagelos, tá? Por quê? Porque as pteridófitas, para a reprodução, elas ainda necessitam do meio aquático, tá? Elas necessitam de água para a reprodução. Então este ciclo reprodutivo é chamado de oogamia, porque ainda há uma necessidade de água para que essas plantas se reproduzem. Então os anterídeos flagelados têm que se locomover por meio da água para chegar até a oosfera para que haja a fecundação, ok? Então isso pode acontecer aqui no corpo do gametófito mesmo, tá? Quando tem a presença de água de chuva aqui, isso facilita a locomoção deles. Na verdade, eles não estão distantes aqui, eles podem estar até muito próximos um do outro, tá? Isso facilita a fecundação. Bom, então partiremos do princípio que haja a fecundação, ok? Então essa fecundação vai gerar um indivíduo agora 2N, né? Juntando o lote de cromossomos haploides da oosfera com mais o lote de cromossomos haploides dos anterozoides, nós vamos formar então essa estrutura aqui que é o embrião, ok? E este embrião aqui, né, obviamente é um embrião haploide, é um embrião 2N. E este embrião, ele vai começar a se desenvolver, tá? Ele vai começar a se desenvolver e quando ele se desenvolve, ele vai começar a dar origem ao esporófito, né? Começando por esse esporófito aqui, que é um esporófito jovem, ok? Mas ele já vai apresentar aqui, por exemplo, o báculo, que são as folhas que já estão em desenvolvimento. Já vai ter algo parecido aqui com um rizoide, tá? Ou com um caule, né? Na verdade aqui seria um rizoma. E aqui um caule. E ele ainda está aderido a essa estrutura aqui que é o gametófito, tá? Então assim como nas briófitas, o esporófito cresce em cima do gametófito, tá? Então também é uma característica das embriófitas, tá? Esse rizoide aqui tinha que estar puxadinho um pouco mais para cá.
Mas este gametófito aqui, então, vai servir de suporte para o crescimento do esporófito. É uma característica mesmo das embriófitas, assim como acontece nas briófitas. E esse esporófito jovem vai crescendo, se desenvolvendo, até dar origem novamente ao esporófito 2N adulto. Ok? Então, só mais uma visão mais ampla deste ciclo aqui para a gente entender novamente. O esporófito 2N apresentam esporos na face ventral da sua folha. Esses soros apresentam esporângios. Esses esporângios apresentam grande quantidade de esporos, que são produzidos por meiose. Então, esses esporos N vão ser liberados e vão se desenvolvendo, tá? Após a sua fixação, dando origem a um gametófito haploide. Esse gametófito haploide ele é hermafrodita ou monóico, tá? E esse ciclo é um ciclo homospórico ou isospórico, porque esses esporos são todos iguais. Diferente da selaginela, que é heterospórica, produzindo dois tipos de esporos, o micrósporo e o megásporo. Este gametófito 2N tem a presença do arquegônio com a oosfera e do anterídeo com os anterozoides. Ao serem liberados, esses anterídeos flagelados nadam até a oosfera, tá? Num ciclo dependente de água, chamado de oogamia, e fecundam essa oosfera. Ao fecundá-la, forma-se um embrião. Este embrião ainda vai estar repousado, vai estar retido no corpo do gametófito, caracterizando uma planta embriófita, né? Uma embriófita é aquela que faz a retenção do embrião no corpo da planta-mãe. Ok? E este embrião vai se desenvolver sobre o gametófito, dando origem a um esporófito jovem. Esse esporófito jovem vai se desenvolver para dar origem a um esporófito 2N adulto. Então, novamente, um esporófito 2N sempre dá origem a esporos N, que formam um gametófito N, que liberam gametas N, formando o embrião 2N, que se desenvolve em um esporófito jovem 2N, que cresce para um esporófito adulto também 2N. Ok? Essas são as principais características das pteridófitas. Este é o ciclo de vida. Espero que tenha sido claro. Até a próxima.